Fala, fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Felipe Melquiades aqui na área, trazendo mais um conteúdo top de valor utilizando o Photoshop, beleza? Então, ó, já deixa o dedo no like para você não esquecer, senta o dedão aí no like, se inscreve se não for inscrito, porque isso ajuda demais a gente a motivar a trazer novos conteúdos aqui toda semana. Bom, e antes de começar a nossa aula aqui, fazer um convite para você, designer, que está começando, que já está aí no dia a dia também, na correria. Bom, a gente tem a nossa plataforma Designer Premium. Você aí que quer ter aulas comigo toda semana, toda segunda-feira a gente faz uma live exclusiva para os membros da plataforma. E lá a gente disponibiliza conteúdos diariamente. Para quê? Para agilizar o seu dia a dia e fazer você evoluir mais como designer. Então eu vou dar uma mostrada aqui como que funciona a plataforma. Ela é bem fácil. Aqui a gente tem todas as nossas lives gravadas, né, que já foram feitas. Você vai ter acesso a eles, tá? Todas as aulas, são 27 aulas. Toda segunda-feira às 19 horas a gente está ao vivo, mostrando aí o conteúdo certinho, passo a passo. Beleza? Ó, a gente explica como funciona, mostra detalhe por detalhe. Você aí que está começando ou você é intermediário e quer avançar o seu nível aí, clica no link da descrição e venha fazer parte do Designer Premium, beleza? Então, esse é um convite aí para vocês, né? Para você vir fazer parte da plataforma Designer Premium. E aqui, ó, só para mostrar aqui rapidão. Ah, Felipe, como que funciona? O que que tem disponível aí? Além das lives, de terça a sexta a gente disponibiliza 4 PSDs por dia. Então, isso vai fazer com que você evite bloqueio criativo e consiga aí agilizar muito mais o seu trabalho. Então, por exemplo, que o cliente chegou lá, Felipe, eu tô precisando aqui de uma arte de funk. E aí você tá na correria, então você vem aqui na plataforma, ó, digita funk. Pronto, vai aparecer tudo que é funk, ó. Então aqui você vai ter baile funk, aqui você vai ter electronight funk. Tudo que é funk você vai poder utilizar, ó. Tudo que for referente a funk, você pode utilizar. Beleza? Então é bem simples, você vai ver aqui a foto e tal, vai vir aqui no zip, vai clicar e vai baixar. Tranquilo? Lembrando, as fontes estão inclusas também. E é isso aí, galera. Chega de jabá, agora bora pro vídeo. Senta o dedo no like, é nóis, tamo junto. Link na descrição aí, vem fazer parte do Designer Premium, rapaz. Tamo junto, é nóis, bora. Então vamos lá, galera. Já fizemos o nosso jabá, né? E agora a gente vai partir para nossa criação. Então, ó, criar aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, personalizado, né? Largura 1080, altura 1350 e uma resolução aí de 200 pixels polegada, beleza? Então nós vamos criar aqui. Maravilha. Deixa eu só fechar isso aqui para ficar de boa. E aqui a gente já tem os nossos elementos que a gente vai utilizar, tá? Então vou jogar todos os elementos para dentro do Photoshop para ficar mais fácil. Beleza. Já jogamos aqui, já vou separar esse aqui como textura. Para separar, para agrupar em pasta, Ctrl G, tá, galera? Então, ó, Ctrl G você vai fazer a pastinha ali para ficar separadinho, bonitinho, organizado. Elemento. E aqui vai ser a parte do fundo. As fotos também eu vou separar, organizar aqui. As duas separadas, porque a gente vai fazer efeitos diferentes nessas fotos. Fechou? Foto. Aí. Perfeito. Vamos começar aqui do começo, né? Lógico que é do começo, né, Felipe? Mas vamos lá. Vamos começar, vai para lá. Vamos começar aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl T, redimensionar ele aqui. Como a gente não vai precisar, a parte de baixo vai ter um contraste escuro, então eu posso posicionar a nossa imagem mais ou menos aqui. Vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada. Ctrl T, clico com o botão direito do mouse e virar horizontal. Para quê, Felipe? Para que isso? Para a gente criar uma própria imagem, tá? A gente ter aí, ó, essas duas informações dos dois lados, tá? Então, ó, a gente vai ter informação aqui e informação aqui. Maravilha. Clico invertido nas duas camadas, né? Clico com o botão direito e vou em mesclar camadas. A gente já tem o nosso começo do background. Bom, primeiramente a gente tem que definir as cores desse projeto, tá? Eu acho que uma cor legal aqui pra gente fazer é uma cor monocromática, que é apenas uma cor escolhida, né?
a gente pode criar até um azul aqui ou um rosa que já tem na própria imagem, né? Então vamos selecionar esse rosa aqui pra gente ver. Deixa eu ver como que vai ficar. Não, vamos de azul. Mapa de degradê, ó, você vai clicar nessa bolinha pela metade e vai clicar em mapa de degradê, tá? Em mapa de degradê, ó, a gente tem aqui as pré-definições, né? Básico, você pode vir aqui e clicar em básico. Então o que vai acontecer? Tudo que for escuro vai ficar no tom preto. Tudo que for claro vai ficar no tom branco. Ah, Felipe, eu quero mudar essa cor. Então você pode vir aqui, ó, por exemplo, e falar, pô, eu quero um azul. Então você vai colocar azul, tá? E aí você vai ter aí uma coloração legal no seu fundo, né? No seu fundo. No fundo, né? Do Photoshop aí, do seu flyer. E basta clicar OK. Então aqui a gente já definiu a cor que vai ser. Daqui pra frente a gente vai trabalhar basicamente nesses tons aqui, tá? Porque vai ficar muito mais fácil. Então, ó, vou criar aqui agora um Ctrl Shift N, criar uma nova camada. E a gente vai vir com o nosso pincel, selecionando a cor mais escura do nosso flyer. Com o nosso pincel a gente vai passar aqui embaixo, ó. Tá? Para preencher essa parte aqui de baixo. Ah, Felipe, tá muito forte, ficou muito marcado, tá vendo aqui, muito marcado. Então a gente vai vir aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Em desfoque gaussiano você vai espalhando aí, dando uma desfocada. Fechou? Ó, ficou bem legal. Então esse aqui já é o primeiro passo do fundo, né? Agora eu vou habilitar aqui uma textura, a textura do nosso fundo. Vou jogar ela para cá. Então joguei, mas eu sempre coloco uma textura lá no fundo porque fica legal. Fica diferente aí. Então tá. Deu um Ctrl T. Vou vir aqui, ó, e vou colocar exclusão, tá? Como ela não tá com o fundo preto, com a cor preta, né? Eu vou dar um Ctrl U para a gente ir em matiz e saturação. E a gente vai tirar toda essa saturação. Posso vir em luminosidade, ó, e tirar um pouquinho para ela ficar com menos informações, né? Menos textura. Ó, antes e depois. Fechou? Maravilha. Agora, o que eu quero fazer nesse fundo? Eu quero fazer uma parada mais, um underground, assim, né? Fazer uma coisa mais street, fazer uma coisa mais funk, uma pegada mais violenta, assim. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Clicar no nosso texto, a gente vai utilizar o nosso próprio texto para isso, nossa própria fonte. Então, a fonte que a gente vai utilizar, ela tá aí no nosso projeto, tá, galera? Quem quiser baixar, o link tá na descrição aí. Pode clicar e baixar, tá? E aqui eu vou selecionar essa fonte aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl T, aumentar. E vou selecionar o tom mais claro aqui, ó. Bom, depois que a gente escreveu o show aqui, né? Shows, a gente vai vir aqui. Eita, caiu o negócio aqui. A gente vai vir aqui, ó. Clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente. Por que converter em objeto inteligente, Felipe? Porque se eu precisar mudar, se não for show aqui, se eu precisar mudar, fica muito mais fácil, ó. Eu dou 2 cliques, escrevo o que eu quiser aqui, fecho ele, aperto sim e pronto, ó, já mudou tudo, tá? Então por isso que a gente vai converter como objeto inteligente para ficar mais fácil de você usar. Agora a gente vai vir aqui no modo de mesclagem, vamos colocar, em vez de normal, vamos colocar divisão. Perfeito. Tá vendo que a divisão fez com que aparecesse um pouquinho lá do fundo, né? Do fundo do flyer. Beleza. Vou vir aqui no FX, opções de mesclagem. E aqui a gente vai mesclar ser cinza, tá? E a gente vai estar na camada subjacente. A gente vai tirar os tons de preto, tá? Vamos jogar mais pro lado do branco. O que eu vou fazer? Se eu usar essa seta somente assim, ele vai tirar demais, ó, e vai perder muita qualidade, ó, os tons pretos estão aparecendo, e não é isso que eu quero. Eu quero que fique suave. Então, para deixar suave, a gente vai apertar a tecla Alt e vamos separar isso, ó. Tá vendo? Separou? Porra, maravilha, ficou legal pra caramba. Vou dar um OK, e aí perfeito, já tá em objeto inteligente, e esse é o primeiro passo aí pra gente fazer. Agora, o próximo passo, o que vai ser? Ativar as fotos e fazer aquele recorte bacana que vocês gostam, né? Então, ó, vou recortar aqui, vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo, porque eu sei que vocês também não curtem o vídeo muito longo.
Beleza. Agora que a gente já utilizou aqui, né, já recortou as nossas fotos, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl T nessa primeira foto, deixar ela pequena aqui, e a segunda foto vai ficar lá no fundo um pouco maior. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, ó, e vamos tratar essas fotos. Então vamos começar lá com o fundo. O que eu posso observar? Eu posso observar que o fundo ali, ó, é azul, tá? Então a gente vai vir em filtro do Camera Raw, mas eu posso até colocar aqui um tom preto e branco também, que acho que vai ficar legal. Então aqui no filtro Camera Raw, a gente vai vir, ó, vamos colocar textura, né? Como é um flyer funk, então eu posso deixar uma textura bem agressiva mesmo, bem pesada, porque isso fica legal. Claridade, a gente vai colocar a claridade, ó, 100% de claridade, para ela ficar craquelada mesmo. E aqui, ó, em saturação, eu vou tirar a saturação dele. Tá? Tiramos a saturação. Vou vir agora em nitidez, deixar ela mais nítida e tirar um pouco da redução de ruído. Vou dar um OK. Ó, ela vai ficar desse jeito aqui, certo? Maravilha. Agora, o que a gente precisa fazer nessa camada? A gente precisa pegar e aplicar mais um efeito. Então eu vou dar um Ctrl J aqui, dupliquei essa camada, vou vir agora em filtro, outros e alta frequência. Na alta frequência, a gente vai deixar um raio bem pequeno, tá? Porque quanto maior você deixar, menos efeito ele vai pegar. Então a gente vai deixar aqui um raio bem pequeno e vou colocar aqui, ó, luz indireta. Vou dar um zoom só para vocês verem a diferença, ó, antes e depois, antes e depois. Beleza? Então essa é a diferença aí. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Como a gente está com fundo, tá vendo que o fundo está bem mais claro que a foto? A gente precisa fazer um jeito mais rápido, né? De deixar essa luz entrar, pelo menos nesses principais pontos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J novamente. Vou trazer ela para cima da nossa camada aqui de textura, né? Isso aqui eu posso até mesclar também, não tem nem problema. Vou vir agora em FX, brilho interno. Em brilho interno, ó, a gente vai mudar o modo de mesclagem, vai deixar divisão. Vai vir, ó, opacidade, a gente vai controlar, né? Depende de qual for a opacidade que você quer, como que tiver o fundo ali. E a gente vai colocar o tom de azul, certo? Que é o tom que a gente está trabalhando ali. Beleza, ó, ele já fez aquele tom de azul em volta ali. Maravilha. Agora, a gente pode desfocar, né? Deixar ele desfocado. E o tamanho a gente pode alterar, ó. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui um tamanho pequeno primeiro, né? Que vai ser o primeiro reflexo ali, ó, mais claro possível. Mais ou menos aqui. E vou dar um OK. Beleza. Fiz isso, agora eu vou vir aqui em preenchimento, tiro todo o preenchimento. Maravilha. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rasterizar esse estilo de camada e voltar aqui, ó, para o divisão. Tá? Por que a gente faz isso? Porque se eu fizer ele do jeito que está aqui, ó, se eu não fizer esse processo, e a hora que eu for tirar dos lugares que eu quero, ó, eu vou espalhar essa luz, entendeu? Então por isso que eu faço desse jeito, ó. Rasterizar estilo de camada. E aí eu vou pegar, aplicar uma máscara de camada, e a gente vai tirando aqui. Perfeito? E aí a gente já fez o nosso primeiro jogo de luz aqui em volta do artista, certo? Maravilha. Então esse é o primeiro passo. O que eu posso fazer? Posso dar um Ctrl J e ver aí como que vai ficar. Se vai ficar muito forte, se vai ficar muito fraco. E aí você vai igualando, deixando ele melhor. Então nesse caso aqui, ó, eu observo que está um pouquinho mais claro, né? Um pouquinho mais claro. Então a gente vai vir aqui em desfoque, desfoque gaussiano e vamos espalhar um pouco ele para deixar ele entrando um pouco mais na foto. Beleza, ó, já ficou legal. Próximo passo agora é a gente pegar e ver. Lá em cima ele não vai bater tanta luz. Então eu vou deixar um tom cinza e vou passar na máscara de camada. Ó. Ó, vou passar aqui e na outra também. Ó. Por quê? Porque aí eu tiro esse foco maior de luz. A luz maior ela vai estar aqui, né? E aqui. Maravilha. Perfeito. Então, esse vai ser o primeiro passo aqui. Agora, na próxima foto, a gente vai colocar ela aqui, ó. Deixar ela posicionada aqui.
E eu vou pegar e a gente vai fazer o mesmo esquema. Filtro, filtro do Camera Raw. A gente vai vir aqui, ó, colocar uma nitidez nela. Vai vir aqui, ó, em textura. Claridade. Não, agora, como a imagem é menor, não vamos estourar, né, a textura nem a claridade. Então a gente vai deixar ela mais ou menos aqui, ó, 20, 18. Beleza. Feito isso, vou tirar um pouquinho da vibração, pouca coisa. E aí, ó, eu esqueci disso, mas a gente tem que vir aqui e mexer um pouquinho na temperatura. Por quê? A temperatura do fundo é azul, então automaticamente a foto vai dar aquele reflexo mais de fria, né? Mais uma fria. Então, ó, coloquei aqui, ó, como que ficou legal. Beleza. Agora a gente vai pegar e vai seguir o baile. Então vamos deixar assim do jeito que tá. E a gente vai dar um Ctrl Shift N e vamos fazer agora separação deles, entendeu? Então, ó, vou vir aqui, ó, jogar o pincel pra gente cobrir essa parte aqui escura mesmo. Vamos deixar ele assim. Vou vir aqui desfoque gaussiano, filtro desfoque gaussiano, ó. Vamos espalhar para não ficar tão chamativo. Beleza. Vou vir agora, vou dar um Ctrl J naquela textura e vou colar ela na frente e apertar a tecla Alt, ó. Tá vendo? Que eu quero só que fique na parte da frente, ó. Então eu vou apertar a tecla Alt, vai aparecer a setinha para baixo, ó, e vai ficar somente na parte preta. Na foto não pegou. Beleza? Vamos mudar o nome. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar agenda aqui atrás. E aí eu posso colocar no tom branco. Por quê? Porque branco também vai estar fazendo parte da nossa paleta de cor, certo? Porque a gente tá branco é neutro, né? Então vou colocar aqui, ó, a agenda. Esse A tá meio na cara dele, né? Então não gostei desse A não. Vamos colocar agenda e vamos dar um Ctrl T, deixar ela grande mesmo. Assim. Beleza, tô gostando do resultado. Depois disso, a gente precisa fazer aqui, ó, mais um efeito. Qual que seria esse efeito, Felipe? Em cima da foto, ó, tá vendo, ó? Primeira foto a gente vai vir aqui, ó, cor sólida. Cor sólida. Vamos clicar aqui, ó, cor sólida. Vou colocar o tom azul. Vou apertar a tecla Alt, ó. A hora que aparecer a setinha, a gente vai deixar somente na foto, certo? Feito isso, ó, a gente vai selecionar o tom azul, que a gente mais está próximo ali. Vai vir aqui, ó, modo de mesclagem, colocar luz indireta. Depois disso, eu vou vir, ó, começar a tirar o preenchimento e fazer um teste, ó. Tá vendo como que ela já pegou um azulado legal? Então a gente já deixou um azulado aí, bem bacana na foto lá de fundo, ó. Antes e depois. E aí agora eu vou dar um Ctrl J e vou jogar ele para cima da foto 1. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Alt, deixar somente dentro, né? E a gente vai nivelando para ver qual que fica legal. Eu acho que a gente pode até dar um Ctrl U aqui nele, tirar um pouquinho aí da saturação. Perfeito. Voltando para a foto 1, que é a foto primeira aqui, a gente pode fazer uma sombra em volta dele. Então, Ctrl Shift N, cria uma camada, vem com o pincel e ó, a gente vai fazer uma sombra com o pincel bem de leve. Para você ter uma sombra melhor, você pode diminuir o fluxo aqui em cima do pincel, ó, porque aí ela vai ficando mais suave, ó. Ela não vai ficando aquela coisa forte, sabe? Ó. Vou até passar um pouquinho aqui dos lados. Beleza, gostei. Tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai aplicar um azul dentro do óculos aqui do artista. Então, qual que é o melhor jeito de fazer? Eu gosto de fazer com a caneta, né? Porque é mais fácil, então a gente seleciona a caneta aqui, ó. Vem e recorta, né? E faz como se fosse recortar somente a lente do óculos, ó.
Seleção, ok, e a gente vai colocar cor sólida. Na cor sólida, ó, mesmo azul. O azul que a gente já está trabalhando. Beleza. Posso dar um Ctrl J, Ctrl T e vou virar na horizontal para a gente pegar e tentar colocar aqui no outro lado. Vamos ver como que vai ficar, se dá para fazer isso aqui. Virar na horizontal. Ó. Ficou certinho praticamente. Ficou bem certinho, ó. A gente pode só tirar uma partezinha aqui para ficar mais certo. Opa. Aqui, ó. Pode dar uma tiradinha nele aqui. Pouca coisa. Beleza. Bom, então a gente já tem esse primeiro processo aí. O que eu vou fazer? Eu posso ainda brincar dentro desse óculos, né? Eu posso dar um Ctrl Shift N, por exemplo, mesclar essas duas camadas aqui, ó. E a gente pode brincar, a gente pode mudar o modo de mesclagem, né? Deixar ele mais claro, ó, divisão, pode colocar subexposição de cor, ó, subexposição linear, para ficar, né, com esse aspecto já de óculos, fica bem legal. E aí, se você quiser aplicar também mais um efeito nele, o que eu sugiro você fazer? Ó, pegar o pincel, um fluxo lá embaixo, e a gente vai selecionar a mesma cor, né, que a gente está utilizando aqui, e ó, passa em volta dele. Muda aqui, ó, para divisão, ó. E aí vai aparecendo, né, que ele está mais iluminado, né? A foto está mais iluminada. Beleza. Essa parte aqui já está tudo certo, está tudo bacana, tudo legal. Agora a gente vai definir as luzes, né, do nosso projeto. Então, ó, vou fazer aqui, ó, Ctrl Shift N com o pincel. Pegar o pincel aqui, ó. Vou fazer um foco de luz aqui, nessa lateral. Vou vir no modo de mesclagem, vou colocar divisão, filtro, desfoque gaussiano. Deixar ele mais espalhado. Beleza. Agora eu vou dar um Ctrl J nele, Ctrl T e vou virar na horizontal para deixar a mesma luz lá no fundo. Tá vendo como já está integrando, ficando tudo mais bacana na nossa imagem? Vou fazer novamente, Ctrl Shift N. Vou fazer mais um foco aqui, ó. Filtro, desfoque gaussiano, só que agora menor. Posso fazer até chegar a parte branca, ó. Então vamos fazer 3, né? Para chegar a parte branca. Vou dar um Ctrl U, ó, e deixar a luz ali, ó, bem mais clara, tá vendo? Vou dar um Ctrl J, virar na horizontal e chegar lá do outro lado também. Beleza. O que a gente pode observar? Essa luz ela vai entrar também na segunda foto. Então a gente volta aqui e faz aquele mesmo processo, ó, Ctrl J, FX, brilho interno. Ele já vai estar salvo, né? Aquelas configurações. E aqui você pode mexer um pouco, ó. Mexer um pouquinho na cor. Vou dar um OK. Vou tirar o preenchimento. Vou rasterizar o estilo de camada. Vou vir aqui habilitar a máscara de camada. Por quê? Porque a gente precisa tirar um pouco do cucuruco dele ali, ó. A cabeça dele. Então, ó. Tirar com tom cinza, né? Vamos deixar um pouquinho mais escuro. Ó, vamos tirar bem de leve. E aqui embaixo também a gente pode tirar. Assim vai ficar somente na lateral. E aí a gente volta aqui para divisão. Então, antes, depois, a gente já fez esse processo aí. Beleza? Bom, depois que a gente fez isso, o que a gente precisa fazer? Organizar, né? Lógico. Que a gente é um designer... O que eu coloquei agenda aqui? Não, ajustes. Organizado. E aqui eu vou colocar sombra. A genfa tá bom, né?
Beleza. Vou converter isso aqui como objeto inteligente. E aí, para a gente dar uma quebra, que a gente está utilizando bastante as cores aqui, eu vou vir aqui em FX, opções de mesclagem, vamos fazer o mesmo esquema lá, ó. Só que eu vou tirar só um pouquinho. Deixa eu ver com branco como que fica. Eu vou tirar só o branco, ó. Tá vendo? Em vez de tirar o preto, eu vou tirar só o branco agora, ó. Vou dar um OK. Beleza, ficou legal, gostei. Vou tirar um pouquinho do preenchimento. Perfeito. Subir lá acima da sombra, né? E agora a gente vai escrever, ó. Agenda de shows. Só que a gente vai utilizar outra fonte, tá? Essa fonte vai combinar também. Modern. É uma fonte mais agressiva, né? Uma fonte mais quadrada. Essas duas fontes, ó. A gente só vai utilizar duas fontes nesse projeto. Eu vou deixar aqui, ó. Agenda. Vou dar um Ctrl J. E a gente vai colocar The Shows. A gente pode vir aqui, ó, e fazer uma combinação de cor, colocar um azul, né? E aí, o que eu posso observar? O nosso contraste da letra pro fundo, né, da camisa dele, tá rebatendo demais. Não tá tendo contraste. Então a gente vai criar uma sombra ali pra gente perder esse contraste aqui, ó. Pra ter um contraste ali, ó. Ó, então com o pincel, a gente vai vindo bem de leve, ó, o fluxo dele, ó, 11%. Tá, ó. Olha só como que tá aparecendo agora, né, a agenda ali, ó, como que tá ficando mais forte, ó. Vendo? E não fica, ó, vou dar um exemplo. E ela não vai ficar daquele jeito que tem muita gente que faz, ó, que é assim, ó, deixa borradão. Não, diminui o fluxo, vai testando, ó. Vai testando o fluxo. E vai chegar uma hora que você vai falar, caraca, já tá legal, já consigo enxergar, não preciso exagerar na cor preta, certo? Então a gente escreveu aqui a agenda de shows, vou dar um Ctrl J e agora a gente vai colocar abertas, tá? Porque esse aqui é só pra gente divulgar que está aberta a agenda de shows, pra galera contratar. Deixar ela bem pequenininha, ó. E vou dar um espaçamento nele aqui de 600. Não, pode ser mais. 1500, vamos ver. Aqui, ó. Posicionar bem no centro da nossa arte, né? Como vocês sabem se está no centro? Puxa a linha guia, 540 está no meio da sua arte, tá? Então, ó, todos têm que estar bem ali, ó, direcionado no centro mesmo. Então, já conferi, tá certo, tá legal. Eu acho que ele tá um pouquinho para cá. Beleza. Agora a gente vai pegar o nosso elemento, ó. Vou escrever aqui, ó, Ctrl J, ou Ctrl G, agenda aberta. Vou vir aqui no nosso elementos, vou jogar ele lá em cima. Agora a gente vai recortar o nosso elemento aqui, né? Nesse caso aqui eu vou ter que recortar um pouco na caneta mesmo. Então vou acelerar o vídeo um pouquinho aí só para a gente fazer esse recorte. Então a gente está com o nosso elemento. Esse elemento eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Deixar ele mais ou menos aqui. Posso ativar aqui novamente? Vou ver aqui, ó, com a ferramenta borracha mágica. Vamos ver se eu consigo apagar alguma coisa aqui. Apagando demais. Deixa eu diminuir aqui a parte de cima. Vamos colocar 22. Ah, 22 ficou melhor. Então aqui, ó, com a borracha mágica a gente conseguiu pegar mais uma parte ali do arame. Então vou selecionar aqui para ficar mais rápido, ó. Ctrl J. Vou colocar ele lá em cima, né? E vou dar mais um Ctrl J nesse aqui. E vou posicionar ele um pouco maior. Desse tamanho mesmo. Ah, assim eu acho que ficou legal. Beleza. Ctrl J também, duplicando a camada. Vamos utilizar mais um aqui só para finalizar.
E aí a gente vai desfocar para não ficar com tanta informação. Então a gente vai vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Vamos utilizar desfoque gaussiano em todos, tá? Só que em níveis diferentes, ó. Um vai ser mais, outro vai ser menos, para a gente ter uma perspectiva assim de que um tá na frente, outro tá mais atrás ou tá balançando, entendeu? Eu vim em filtro de novo, desfoque gaussiano. Ó, aqui eu vou utilizar bem pouco para realmente a gente ter essa informação. E aqui no outro vou utilizar mais, ó. Beleza. Agora a gente precisa alterar as cores dele, né? Porque tá vendo? Não tá combinando. Então o que eu gosto de fazer? Vou no FX, sobreexposição de cor, e a gente vai vir aqui, ó, luz indireta. Vamos selecionar a mesma cor do fundo lá, e ó, a gente já vai ter um aspecto melhor. Maravilha. Vou dar um OK. Vou copiar em todos, né? Porque é o mesmo projeto, né? A mesma foto. Então, ó, selecionei todos e vou colar estilo de camada. Já melhorou bastante. O que a gente precisa fazer agora? Fazer sombra, né, neles e jogar um pouco de luz nele também. Então, lá embaixo, lá do lado, lá a gente vai pegar, vamos dar um Ctrl L. Ó, vou deixar ele mais escuro. Ctrl L, deixar mais escuro. Ó. Aqui embaixo, também Ctrl L. Deixar ele mais escuro um pouco. E aqui também. Beleza. Agora a gente vai fazer a sombra intercalando um em outro. Ó. Para dar o aspecto que um tá na frente do outro, né? E essa é a ideia que a gente precisa trazer aqui, ó. Então, ó, esse aqui vai estar na frente. O lado de trás já quase nem aparece. Agora, o lado de trás, a gente vai dar um Ctrl Shift N, criar uma nova camada, ó. Vamos fazer passando. Pode observar que o fluxo está bem baixo, então a gente vai passando essa sombra bem de leve. Passei em volta, fazer lá, intercalando com os dois, ó. Beleza? E aqui também. E aí, para finalizar, o que a gente pode fazer, né? A gente pode pegar... Eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de vir aqui, ó, na bolinha pela metade, curvas, e vou clipar, ó. Aperta a tecla Alt, apareceu a seta, vou abaixar bem. Baixei bem. Ó, tá vendo que tá o mesmo tom? Beleza, agora eu vou vir na máscara de camada e vou tirar aonde que eu quero que bata a luz, ó. Por exemplo, aqui eu quero que bate luz. A parte de baixo eu não quero. Então aqui vai ficar batendo mais luz. Beleza. Vou fazendo isso em todos os outros projetos, né? Os outros elementos. Ó, vou abaixar, abaixar, abaixar. Beleza. Aqui já tá suficiente. E eu quero que entre a luz ali, ó. Eu posso até aumentar um pouquinho do fluxo, ó. Aqui eu quero que entre mais luz, porque tá do lado da luz, né? Então, se tá do lado da luz, aqui também, ó. Aqui posso aumentar um pouco o fluxo aqui. Que vai ter mais luz aqui. Beleza, e lá em cima também, mesmo esquema. Bolinha pela metade, curvas. Ah, aonde que vai ter sombra? Vai ser lá na parte de cima. Porque é onde que está mais distante da luz. Então, essa parte aqui a gente vai deixar a luz aparecer um pouquinho mais. E vamos fazer isso com o último. Curvas. Ó, deixar ela bem baixo mesmo. E a gente vai deixar aqui aparecer mais, ó. E vou diminuir o fluxo lá no finalzão para aparecer menos. Posso até abaixar mais um pouquinho aqui. Beleza, maravilha. Bom, então já pegamos a logo dele aqui, ó. Vou jogar ela mais ou menos ali. Aqui ela vai aparecer, ó. E ela vai parecer que ela tá lá atrás, né?
E aí, para a gente finalizar, a gente pode pegar mais a textura, uma partícula aqui que a gente já trouxe. Vamos vir aqui em textura. Jogar ela para cima. Vamos colocar divisão, Ctrl T, deixar ela maior, ó, para ter esse efeito em todo. Vou só tirar do rosto dele aqui, por exemplo, que está muito forte. Aqui ficou legal. Tirar um pouco daqui também. Dá um Ctrl U. A gente vai deixar mais ou menos assim. Mesmo tom. Maravilha. Mais uma textura, né? Depois que a gente finalizou, a gente vai dar um Ctrl J lá naquela textura lá de trás e vamos jogar em cima de tudo. Olha só, antes, depois. Olha só como que tem uma texturizada, né? Deu uma texturizada legal. E agora, para finalizar, a gente vai vir aqui, ó, bolinha pela metade, pesquisa de cor, que é aplicar um LUT, né? Esse LUT é para a gente ter mais opções aí de coloração, de harmonia de cores, tá? Inclusive, se você é do Designer Premium, tem lá vários LUTs que a gente criou, que a gente mandou, disponibiliza lá para a galera, tá? Então, ó, vários LUTs, que o que significa é dar uma harmonizada, fechar com chave de ouro aí, tá? Ó. Gostei desse aqui. Beleza? Bom, depois que você fez isso, ajustes novamente. E tá pronto o seu projeto aí. Beleza? Bom, vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Dá o seu like aí que fortalece demais. Se você gostou dessa aula, comenta aí embaixo também o que você achou dessa aula. Que cachorro! E é isso aí, vou ficando por aqui. Te convido a fazer parte do Designer Premium. Tamo junto, partiu, falou e fui!